por hábito mesmo, de pelo menos tentar buscar conhecer a vontade de Deus para um momento tão importante como esse. Eu sei que ao longo desses 8 dias, completando 8 hoje, os irmãos têm recebido bastante de Deus. E eu tenho perguntado ao Senhor nesses últimos dias, em alguns momentos, é claro, a respeito desse momento que teríamos juntos. E o Senhor não me deixa ter dúvida do que Ele quer tratar conosco no que diz respeito à sua palavra. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Quando você encontrar esta carta, localize aí, por favor, o capítulo de número 1. Quando você encontrar o capítulo de número 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo, localize aí, por favor, o versículo de número 5. E nós leremos apenas este versículo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 5. Os irmãos que encontraram 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 5, por favor, se manifeste dizendo glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim a nós: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. E só os que podem digam amém. Amém. Muito obrigado, e que Deus, por sua graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Eu tenho plena consciência de que este é um texto que é bem mais comum de ser lido e tratado em contextos ministeriais. Aliás, esta é uma epístola pastoral. Então nós temos lido parte de uma carta que é destinada a um pastor, para tratar de questões, pelo menos inicialmente, ministeriais. Então eu tenho consciência de que esse é um texto que geralmente é usado em contextos de reunião de obreiros, escola bíblica de obreiros, convenção de pastores, enfim. Porém, a Bíblia Sagrada, ela é toda aplicável à igreja como um todo. Restringir, por exemplo, um texto como esse apenas a um contexto ministerial é limitar demais a mensagem e a palavra de Deus, que é ampla, profunda e eterna. Então nós precisamos considerar que, embora originalmente seja uma passagem destinada ou escrita por um pastor para outro pastor, um pastor mais experiente escrevendo para um pastor menos experiente, esta é uma passagem bíblica que tem infinitamente lições extraordinárias e infinitas a serem ensinadas à igreja como um todo. Agora, é claro que para nós tentarmos entender um pouco mais a respeito do que Paulo ele fala a Timóteo no texto que nós temos lido, nós precisamos levar algumas coisas ou alguns elementos em consideração na tentativa de interpretar esse texto. Em primeiro lugar, é lembrarmos-nos de que se existe, e parece lógico, e é tão lógico que às vezes a gente desconsidera, porque se existe a segunda carta de Paulo a Timóteo, então se entende que existe a primeira carta, porque se existe a segunda, é claro, então existe a primeira carta. Agora, por que eu estou trazendo algo tão óbvio, tão claro, tão cristalino para nós? Primeiro, porque nós temos a tendência de não darmos atenção àquilo que é tão lógico.
que é tão claro para nós. E em segundo lugar, porque nós precisamos estabelecer, na tentativa de interpretar esse texto, nós precisamos estabelecer um paralelo comparativo entre as duas cartas. E quando você coloca a segunda carta de Paulo a Timóteo ao lado da primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, há algumas diferenças. Dentre essas diferenças, eu destaco a que eu, para o propósito dessa noite, considero a principal, que é o fato de que, se na primeira carta Paulo estava mal, na segunda carta Paulo estava ainda pior. Eu sei que não é animador começar uma mensagem dizendo que, se na primeira carta Paulo estava mal e na segunda ele estava pior, porém é preciso que nós consideremos isso, primeiro, porque isso é verdade, e segundo, porque isso nos ajudará a entendermos as palavras de Paulo a Timóteo. Então, se na primeira carta Paulo estava mal, na segunda ele está ainda pior. E por que Paulo, ele é considerado alguém que está nesta condição quando escreve esta carta a Timóteo? Primeiro, porque Paulo não é um homem livre. Paulo não está escrevendo esta carta na condição de um homem livre. Pelo contrário, Paulo está preso. E como preso, Paulo não está em condições de planejar o seu futuro. Humanamente falando, Paulo é um homem sem esperança. Do ponto de vista humano, Paulo não é alguém que pode projetar grandes realizações, grandes coisas para o seu futuro. Porque, primeiro, Paulo, ele é um homem preso. Paulo, quando escreve esta carta, e portanto, estas palavras que nós lemos, Paulo está escrevendo de dentro de uma cadeia. Paulo está escrevendo na condição de um prisioneiro. E pior, Paulo não é um prisioneiro qualquer, porque além de ser prisioneiro, além de estar na condição de preso, Paulo também era um homem sentenciado à morte. Como se não bastasse a sua prisão, Paulo também teve de lidar com a única certeza que ele tinha do ponto de vista humano: daqui a pouco eu terei a minha cabeça decapitada. Paulo está nesta condição. Portanto, quando ele escreve esta carta, Paulo escreve na perspectiva de um homem preso e de um homem sentenciado à morte. Paulo está no corredor da morte. Paulo está contando os dias, porque esta, como eu tenho insistido aqui nessa parte, a única certeza que ele tem como ser humano que era, é de que de fato ele vai morrer, e morrer por amor a Cristo. É claro, nós estamos diante de um gigante da fé. Nós estamos diante de um gigante da história do cristianismo. E nós não podemos perder a oportunidade de aprendermos com este homem, diante da sua prisão e diante de sua sentença de morte. Qual é a reação de um gigante desse quilate? Qual é a reação de um homem desta grandeza, diante da certeza que tem de que morrerá? Como ele reage? Qual foi a reação de Paulo diante dessa situação? Quando nós perguntamos para o texto e olhamos para aquilo que Paulo escreve a Timóteo, nós podemos perceber qual foi a reação de Paulo na condição de preso e na condição de sentenciado. Paulo, diante desta dupla situação de adversidade, Paulo é alguém cujo espírito sobrepõe-se às adversidades. Paulo é alguém que tem a capacidade de se sobrepor à sua condição de preso e de condenado à morte. E agora ele não só lida bem com isto, como também, a partir desta situação, a partir desta condição, ele se põe a orientar, ele se põe a ajudar um outro pastor que não estava preso. Preste atenção nisso aqui.
estava livre. Então veja, geralmente, o que é que se espera? Que o preso escreva para encorajar o livre, ou o livre escreva para encorajar o preso. É claro, o que se espera pela normalidade da vida é que o livre escreva para encorajar o preso. Mas aqui é o contrário. Aqui é o preso escrevendo para o livre. Aqui é o sentenciado à morte encorajando aquele que tinha perspectiva de vida. Paulo, portanto, é alguém que se apresenta, é alguém que se coloca como um exemplo de como reagir diante de uma situação como esta. Paulo, portanto, começa a escrever diante da maior prova da sua fé. E olha que eu não estou falando de alguém que tratou o ministério como parque de diversões. Pelo contrário, eu estou falando de um homem que, ao escrever, inclusive para Timóteo, ele falou de trabalhos duros, falou inclusive de açoites, falou de prisões, falou de falsos irmãos, falou de traidores, falou de dores, falou de espinhos. Paulo, ele já havia passado por todo tipo de provação, mas como esta, sem dúvida, Paulo ainda não tinha passado, porque agora, ele pelo menos quando era preso antes, ele tinha a expectativa de ser livre. Quando ele tinha que fugir de uma cidade, pelo menos ele tinha certeza de que continuaria vivendo. Mas aqui não. Paulo está enfrentando e sofrendo a maior prova da sua vida, a maior prova do seu ministério. Mas é aí que ele mostra a sua fé inabalável e nos ensina uma grande verdade, de que um cristão não é testado nas suas ações, mas sim nas suas reações. Não são as minhas ações que demonstram se as minhas bases estão firmes ou não. Não são nas minhas ações que eu demonstro se as minhas raízes são profundas ou não. Aliás, preste atenção nisto. Não são as minhas ações que demonstram se eu sou leal ou não, mas são nas minhas reações. Aliás, por falar em lealdade, a lealdade, por exemplo, de um obreiro não se testa quando se dá alguma coisa para ele fazer, mas sim quando se tira o que ele está fazendo. Por exemplo, é muito comum usarmos aquela expressão que é conhecer um homem, dá poder a ele. Está errada essa frase, porque na verdade você não conhece um homem quando você dá poder para ele. Você conhece quando você tira. Porque quando você dá, o pastor é o homem de Deus. Quando você coloca, o pastor é guiado por Deus. Eu quero ver, continuar pensando isso do pastor, quando ele decide te tirar para colocar outro no seu lugar. Então, não são as minhas ações que revelam o meu coração, são as minhas reações. Aliás, Jesus falou sobre isto. Jesus deixou isto muito claro, quando ele disse, por exemplo, ele diz, quando te ferirem uma face, ofereça outra. Isto é ação ou reação? Reação. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Ação ou reação? Reação. Se ele tiver sede, dá de beber. Ação ou reação? Se te obrigar a caminhar uma milha, vá 2. Ação ou reação? Reação. Então são nas minhas reações que eu revelo o quão profundo é ou não o meu fundamento cristão. Paulo se apresenta aqui como alguém que reage, como alguém que tem raízes profundas, como alguém que tem bases bem sustentadas e fundamentadas em Deus. Agora, esta carta, portanto, para avançarmos, é a mensagem de adeus, de alguém que sabe que a morte está às portas. E ele escreve não para se lamentar, ele escreve não para destilar veneno, ele escreve não para dizer que não valeu a pena,
Ele não escreve para reclamar de pastor, não. Ele escreve para um jovem pastor, para encorajá-lo, para animá-lo, para ensiná-lo, para adverti-lo e para orientá-lo. Paulo escreve esta carta como um pastor idoso, como um pastor experiente, que está escrevendo a um jovem. Paulo não tem mais a expectativa de pastorear. Paulo não tem mais a expectativa de encontrar irmãos para ensiná-los. Mas ele não é movido por um sentimento de inveja, ao ponto de não ajudar alguém que estava em pleno exercício de ministério. Não. Paulo não é alguém que se preocupa com ele. Paulo não é alguém que se preocupa com a perpetuação do seu nome. Paulo é alguém que se preocupa em deixar um legado, porque ele passa, mas a igreja continua. Ele é temporal, mas o plano de Deus para a igreja ecoa na eternidade. Então agora, o que é esta carta? A carta que Paulo está escrevendo a Timóteo, ela é uma carta destinada a um obreiro, para resolver pelo menos 2 tipos de problemas. Primeiro, Paulo escreve esta carta para resolver, claro, problemas ministeriais. Preste atenção aqui. Mas Paulo não escreve só para resolver problemas ministeriais. Paulo escreve para resolver problemas, vejam, pessoais, não dele, mas de Timóteo. Paulo está preso e não está preocupado consigo, está preocupado com Timóteo. Tem gente livre, meu irmão, que quando fala, só fala de si, só se preocupa em falar das suas credenciais. Paulo é o contrário. Paulo está preso e não fala da sua condição. Paulo está preocupado com Timóteo. Olha o nível da preocupação de Paulo com Timóteo. Paulo trata de problemas pessoais de Timóteo em pelo menos 3 níveis. Problemas espirituais. Paulo fala de vida espiritual. Exercita-te a ti mesmo na piedade, ou em piedade, vida espiritual. Paulo fala sobre vida emocional, quando ele fala, ninguém te despreze por ser jovem. Paulo está tratando de animar emocionalmente o jovem Timóteo. Mas olha o nível de Paulo. Paulo escreve para tratar de questões físicas de Timóteo. Lembra quando ele fala, acrescente um pouquinho de vinho na água. Não é água no vinho, tá? É um pouquinho de vinho em muita água. Porque Paulo está preocupado com o quê? Paulo está preocupado com um problema. Veja se não é para admirar. Paulo está preocupado com um problema no estômago de Timóteo. Que homem é esse? Que a sua cabeça vai rolar. E ele está preocupado com o estômago do outro. Paulo vai ter a sua cabeça decapitada. E ele está preocupado com a dor de estômago de Timóteo. Paulo escreve para isso. E ele vai tratando desta carta, desses aspectos espirituais, emocionais, ministeriais e físicos de Timóteo. Ao ponto, nós vamos avançando, ao ponto de no versículo 6 desse mesmo capítulo, ele dizer, por este motivo, eu te advirto, eu te admoesto, que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Preste atenção aqui, por favor, por amor à sua vida espiritual. Observe que Paulo começa dizendo, por cujo motivo. Daqui a pouco a gente volta nessa parte, mas aqui ele diz, por cujo motivo. Volte lá, por favor. Te lembro que que despertes. Aqui está um detalhe. Olha a riqueza de detalhe de Paulo. O dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Veja, são 3 informações. Primeira, o dom está em você, mas não é seu. O dom é de Deus. Está em você, mas é de Deus. Você exerce, mas não é seu. Então, se não é seu,
Você não faz o que quer com ele. Você não fala como quer. Você não prega o que quer. Você não vai só quando quer. Você faz como Deus quer. Porque o dom está em você, mas ele não é seu. Ele ainda é de Deus. Ele ainda pertence a Deus. Vai lá, desperte, para adiantar. Desperte o dom de Deus que existe em ti e não se esqueça pela imposição das minhas mãos. Lembre-se, Timóteo, você não é uma estrela solitária. Você não tem carreira solo. Não existe ministério sólido sem a bênção do ministério local. Você só é quem é porque alguém apostou em você, acreditou em você, colocou a mão sobre você e autenticou o teu ministério. Eu não vou me prender tanto aqui. Se puder me dar só um pouquinho de retorno, eu agradeço, e não falo mais sobre isso. Mas veja que Paulo, ele confina Timóteo, ele fecha Timóteo, porque ele diz, o dom é de quem? Rapidamente, o dom é de quem? Tá, e foi dado pela imposição de que mãos? De Paulo. Então olha só, ele coloca Deus no início, o dom é de Deus, e confirmado pelas minhas, Paulo está representando o ministério da igreja e a igreja. Então olha só, aqui está Deus, de quem é o dom. Aqui está Paulo, que autentica pelo ministério e a igreja, este dom. Entre Deus e Paulo, que é o ministério, está quem? Timóteo. Timóteo não está nem no início, nem no final. Timóteo está onde? No meio. A ideia aqui é o seguinte, Timóteo entrou para o ministério, entrei. Então não tem mais porta de saída. Porque se você for tentar por um lado, você se encontra com Deus. E se você for por outro, você encontra com a igreja. Não tem porta de saída. Porque aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E não é à toa que Paulo está tratando sobre isso. Porque veja, Paulo está argumentando. Vejam ali, ele começa o versículo 6, rapidamente. Ele começa o versículo 6 dizendo, por cujo motivo. Em outras traduções diz, por este motivo. Que quer dizer, por causa disso. Ou seja, para nós entendermos a grandeza e a importância do que Paulo está dizendo para Timóteo, a gente tem que entender que motivo é esse, que causa é esta. Porque eu estou lhe dizendo que você tem que despertar o dom de Deus que há em você. Onde é que estão esses argumentos? Claro, nos versículos anteriores. Versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Para resumir, esses 5 versículos, atentem para isso. Esses 5 versículos, Paulo apela para duas coisas. Primeiro, Paulo apela para aquilo que a gente pode chamar do que é subjetivo, que é a fé de Timóteo. Segundo, Paulo apela para aquilo que a gente pode chamar de objetivo, que é a história de Timóteo. Preste atenção nisso. Primeiro, Paulo diz, Timóteo, você não tem motivos para parar agora. Você não tem motivos de abandonar o ministério a esta altura da sua trajetória. Por que não? Primeiro, porque você tem fé. E segundo, porque você tem história, Timóteo. É isso. Paulo está dizendo a Timóteo, você recebeu de Deus tudo aquilo que você precisa para exercer o seu ministério. Não lhe falta nada. Ah, mas eu acho que eu poderia ter mais. Você acha, mas Deus está dizendo, aquilo que você precisa, eu já te dei para você exercer o teu ministério.
A palavra de Deus para nós nessa noite é: você não tem motivos para parar agora. Você não tem motivos para abandonar a sua carreira agora. É hora de sacudir a poeira, deixar as diferenças de lado e continuar a exercer aquilo que Deus entregou para você fazer. Tá? E quais são esses argumentos? Para a gente adiantar, olha o versículo 1. Vamos ler a Bíblia. Ah, mas não é culto de ensino. Mas não é só em culto de ensino que a gente lê Bíblia. Lá está. Olha o primeiro versículo. É o primeiro argumento de Paulo. Qual é esse argumento? Paulo abre a carta dizendo: não se esqueçam, por este motivo eu te digo. Qual motivo, Paulo? Primeiro, porque quem está falando com você não é qualquer um. Paulo, apóstolo, enviado, escolhido, que esteve, que andou, e que o que recebeu, não recebeu de um grupinho que está lutando contra você aí em Éfeso. Não recebeu, preste atenção aqui, de meia dúzia de desavisados, que está questionando a autenticidade de seu ministério. Não. Quem está falando para você despertar é um apóstolo. Apóstolo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Sabe o que é isso aqui? O primeiro argumento de Paulo é esse: eu estou argumentando o despertar da tua vocação com base no fato da minha, preste atenção, autoridade ministerial. Paulo apela para o que é, diga bem forte para você uma vez só, por favor, diga espiritual. Então, o primeiro argumento de Paulo é de natureza espiritual. Olha agora o versículo 2. Eu vou literalmente adiantar. Olha o versículo 2. Paulo se desloca do que é espiritual e diz a Timóteo: meu amado filho. Ah, mas isso aqui não é nada. Não é nada para quem não está sob ataque. Não é nada para quem não está sendo rejeitado como pastor. Timóteo está em Éfeso. Timóteo é pastor em Éfeso. Timóteo está sob ataque. Há um grupo rejeitando o ministério de Timóteo, questionando: quem é Timóteo? Jovem. A igreja em Éfeso é grande, importante. Olha quem já foi pastor aqui: Paulo, João. E agora vem aí esse menino. Há um grupo se opondo a Timóteo. E aí Paulo, o velho apóstolo Paulo, preso, porque é peso, preso, sentenciado à morte, com tanta coisa para escrever sobre si mesmo, ele chama Timóteo de meu amado filho. Que homem é esse que preso consegue ainda continuar amando quem está livre? A prisão não envenenou Paulo. A prisão não enfermou Paulo. A prisão não destilou veneno em Paulo. Pelo contrário, Paulo está preso e sentenciado à morte, mas ele ainda é capaz de dizer: eu ainda consigo amar pessoas. Oh, glória a Deus. Você crê que Deus está falando aqui nessa noite? Então levante uma de suas mãos aos céus. O Senhor me autoriza a dizer isso aqui para pessoas específicas desta noite, de que aquilo que você está enfrentando, ainda que a maldade de algumas pessoas, não será capaz de te enfermar. Ele te dará condições de continuar amando a igreja, amando a obra e pregando a verdade da palavra. Quem crê nisso, levante a mão e dê o melhor glória a Deus que você pode.
Vamos adiantar. Ele começa no versículo 1, falando de algo de natureza espiritual. Atente para isso. Ele se desloca, olha o movimento. Algo espiritual. Versículo 2, algo afetivo. Olha agora o que ele faz intencionalmente no 3. 3. Dou graças. Que homem é esse? Preso. Dou graças. Tem gente livrão que não agradece por nada. Livrão, meu irmão. Dou graças a Deus. Olha o que é um homem com a consciência em paz, a quem desde os meus antepassados estou preso, estou. Estão me chamando de bandido? Estão. Estou sentenciado à morte? Estou. Mas a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Agora aqui, lembra? Versículo 1, autoridade espiritual. Versículo 2, afetividade. Versículo 3, toma o Senhor como testemunha de que, Timóteo, enquanto tem gente aí que está te arrebentando aqui na cadeia, tem alguém que não cessa de orar por você, noite e dia. Agora, o senhor é um amante das Escrituras. Veja, isso aqui é Bíblia, então não é mentira. Isso aqui não é frase de efeito, daquele tipo, estou orando por você. A pessoa não ora nem por si mesma, está orando pelos outros. Não, meu irmão, conte comigo. Ó, juntão na oração, hein? Junto. Deus olha e fala, rapaz, você não lembra nem quando foi a última vez que você orou por você. Você está dizendo que vai orar pelos outros. Porque isso aí virou frase. Conte com as minhas orações. Conte com as minhas orações. Vamos vencer. Se ele depender da oração de alguns. Mas aqui é Bíblia. E Paulo está dizendo, tem um grupo aí lutando contra você, pois aqui na cadeia tem alguém lutando por você. Em oração. Dia e noite. É de manhã, oro por você. É à tarde, oro por você. É à noite. Eu deixo de orar por mim que estou preso, mas não deixo de orar por você que está no fronte da batalha em Éfeso. Isso, adore ao Senhor mesmo. Deus não vai te deixar sozinho. Deus vai te surpreender, nem que seja usando alguém dentro de uma cadeia para orar por você e guerrear as suas batalhas. Agora, isso aqui me assusta, porque versículo 1, peso de autoridade espiritual. Quem acompanha, diga amém. Amém. Versículo 2, afetividade. Versículo 3, espiritual. Olha agora o 4. Paulo está construindo o seu argumento. Enquanto tem gente aí querendo te ver pelas costas. E olha, Timóteo, que eu conheço essa igreja. Porque aí tem as minhas digitais. Eu conheço esse grupo aí. Eu sei o que você está enfrentando. Eu sei. Eu sei que esse grupo aí. Eu vou até beber água. Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o vosso conservo em Cristo. Da igreja. Eu conheço essa turma. Eu sei que eles querem te ver pelas costas. Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o vosso conservo em Cristo, pastor Carlos Roberto Silva, pela graça de Deus, presidente da Comadesp. E enquanto eu não te vejo, sabe o que eu faço? Eu me lembro. Intencionalmente eu me lembro
das tuas risadas, das tuas piadas, das suas conversinhas de esquina, das suas conversinhas, sabe aquelas conversinhas de duplo sentido, aquelas piadas de mau gosto? Não, intencionalmente eu me lembro das tuas lágrimas. E sabe para que eu lembro das suas lágrimas? Está lá, o texto responde: para me encher de gozo. Irmão, sério mesmo, humanamente falando, isso aqui é um contrassenso. Eu me lembro de você chorando para me alegrar. Se a Bíblia manda a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, parece estranho isso aqui? Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o vosso conservo em Cristo, pastor Carlos Roberto Silva. Pela graça de Deus, insensível, seu intransigente, você é um aproveitador da fragilidade emocional de um jovem pastor sofrido. Isso é uma relação abusiva. Vai que não é essas frases de hoje. Relação abusiva. Daria processo hoje. Pois Paulo está dizendo: eu intencionalmente me lembro do teu choro para me alegrar. Por que Paulo consegue se alegrar no choro e nas lágrimas de Timóteo? Por dois motivos. Preste atenção aqui, por amor à sua vida espiritual. Primeiro motivo, é como se Paulo estivesse dizendo: está chorando em Éfeso? Então esta é a maior prova de que você é um pastor fiel. Porque pastor que não chora, tem alguma coisa errada nisso. Pastor que não tem lágrima nos olhos, é porque anda pregando só para agradar as pessoas. Agora, Timóteo, se você anda chorando pelos cantos aí, eu estou me alegrando porque é sinal da tua fidelidade. Isso, adore ao Senhor mesmo. Eu falei que esta mensagem seria específica para alguns aqui. As tuas lágrimas não são para a tua vergonha. As tuas dores em ver como as coisas vão caminhando dentro daquilo que se chama igreja hoje, não é para a sua vergonha. Pelo contrário, as tuas lágrimas são sinais da tua fidelidade a Deus, ao teu chamado e à palavra de Deus. Tem lágrima nos olhos, é sinal de fidelidade ao Senhor. E sabe mais, Timóteo, porque me alegro nas tuas lágrimas? Porque se você está chorando, você deve estar se lembrando: Paulo tinha razão quando me avisou que ministério não era playground. Quando me avisou lá no início que é ministério, então saiba que você não está indo para o parque de diversões, você está indo para a arena. Ministério não é playground. Ministério não é plataforma de autopromoção. Ministério não é lugar de você se autopromover. Ministério é lugar de batalha. Ministério é arena de guerra. Ministério é lugar de homem e de mulher de verdade. Quem entende a voz de Deus aqui, Deus vai te dar a autoridade. E aí chegamos no versículo 5, que para mim é a coroa da argumentação de Paulo. E eu trago à memória, Timóteo, a fé não fingida. Estão duvidando de você aí, mas eu não duvido. Não estão acreditando no teu ministério aí, mas eu acredito. Meu irmão.
Estão questionando a autenticidade do seu ministério? Pois eu não questiono. Porque você não é um acidente. Para alguns aí você caiu de paraquedas, mas eu sei de onde você saiu. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Paulo diz em Romanos 14:17 que o reino de Deus não é comida nem bebida. E aí ele traz as 3 características do reino: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A primeira característica, que não é à toa, é justiça. O reino de Deus é um reino justo. Eu vou falar nesse púlpito santo aqui. O ruim não será celebrado para sempre, e o bom não ficará escondido para sempre. No tempo certo, o que é ruim será tirado, e o que é bom será apresentado. E enquanto isso, fica no teu lugar. Vá trabalhando, meu irmão. Vá fazendo o seu papel. E vai cantando, vai louvando, vai exaltando, vai buscando a Deus. E a seu tempo, Deus vai colocar todas as coisas no lugar. Quem está entendendo a voz de Deus, dê um brado de glória nesse lugar. Paulo está dizendo: eles acham que você é um acidente. Quem é esse que chegou ontem? Chegou ontem aonde? Aqui. E quem disse que o reino é aqui? Quem acha que o reino é aqui está se fazendo Deus de si mesmo. Porque o reino de Deus, Jesus disse que o campo é o quê? Um mundo. Por que o senhor está dizendo isso? Vou dizer agora. Porque sendo um mundo o campo onde Deus trabalha, existem sementes que você planta aqui, cujos frutos você não colherá aqui. Você colherá em outro lugar. Às vezes você planta numa terra e acha que vai colher ali. E aí vem um vento e quebra tudo. Arrebenta com tudo. Todos os sonhos, todas as expectativas. Deus tira todas as estacas que você diz, acabou. Não. Não. Eu ainda falo com homens na terra. Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu trago a memória, Timóteo. A fé não fingida que em ti há. Eles não conhecem a tua história, mas eu conheço. Eu sei quem é você. Quando eu passei em Listra, preguei o evangelho, você se converteu. E depois, quando passei de novo, a igreja deu testemunho de você. E Deus falou comigo: leva esse jovem, porque eu vou fazer dele um pastor. Ah, meu irmão, Deus ainda fala com homens. Eu vou repetir isso aqui: Deus ainda move homens. Deus ainda acorda homens pela madrugada. Deus é justo. Trago a memória. A fé não fingida que em ti há. Agora, aqui é lindo demais. A fé não fingida que em ti há. Vou terminar já. Mas olha, a qual, veja se não é lindo. Paulo está preso, condenado à morte. Timóteo está sendo arrebentado em Éfeso. E olha a sensibilidade de Paulo. A fé que habitou primeiro
em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. Por que ele traz a figura de vó? Por que ele traz a figura de mãe? Isso aqui é deserto ministerial. É um pastor que está sendo questionado à frente da igreja. Você não sabe o que é isso. Ele está sendo questionado. A legitimidade do que ele prega está sendo questionada. É deserto. Paulo, o líder da igreja, vai ser decapitado. É deserto. Mas Paulo é capaz de trazer 2 oásis para o deserto. Lembra da tua avó. Vê se não é uma flor no meio do deserto. Para que falar de vó? E não fala só avó, porque Timóteo saberia quem era a avó, mas ele ainda dá o nome. Avó Lloyd. Quer algo mais tocante do que vó? Paulo está curando Timóteo. Paulo está estancando a ferida de Timóteo. E aí ele traz outra figura que talvez seja ainda mais forte. Obrigado. Mais forte do que a avó. Tua mãe. Quem é que não sabe o nome da mãe? Mas ele põe nome. Eunice. Não é para curar, não? Deus quer curar pessoas aqui hoje. Eu vou ser mais específico. Deus está curando ministérios aqui hoje. Deus vai renovar ministérios aqui hoje. Há pessoas aqui que nem se lembrava mais daquele fervor ministerial lá de trás. Pois Deus me traz aqui hoje no encerramento dessa festa para dizer: o plano ainda não acabou, a carreira ainda não acabou, ainda há muita coisa para fazer. Hoje eu renovo o fervor ministerial no teu coração. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? É a primeira vez que eu vou fazer em alto propósito nisso. Toque o ombro da pessoa que está perto de você e diga para ela: não acabou. Ainda há muito a se fazer. Timóteo, e a gente encerra aqui. Você vai parar agora? A esta altura? Começou na tua avó. Preste atenção aqui. Passou para a tua mãe. E estou certo de que também habita. E você vai quebrar isso. Você vai desonrar essa história. Preste atenção aqui. Você vai desonrar essa história. Deixa eu ler com vocês, para a gente tentar entender o que Paulo está dizendo aqui. Hebreus capítulo 11. Coloca lá. Versículos 39 e 40. Para mim, pastor Ramon, pastor Afonso e demais companheiros, para mim, esses textos talvez sejam os mais lindos para mim da Bíblia. Preste atenção, só faça um esforço, 4 minutos. E todos estes. Quem são estes? Essa turminha do capítulo 11. São chamados de heróis da fé. Mas melhor do que isso, porque quem dá o nome de heróis da fé somos nós. A Bíblia chama-os de outra forma: homens dos quais o mundo não era digno.
Eram homens extraordinários. Não, homens que andaram errantes pelo caminho, escondidos em cavernas, covas, cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo. Todos estes quem? Essa turma do capítulo 11, homens dos quais o mundo não era digno. Olha aqui, olha para cá. Tendo tido testemunho pela fé, conseguiram tudo o que queriam. É isso? Preste atenção, vamos lá. É isso? Não, é o contrário. Tendo alcançado testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Então a fé, preste atenção aqui, a fé não é o meio para a gente alcançar tudo o que quer. A fé é o que nos faz aceitar Deus fazer aquilo que a gente não quer. Mas vamos lá. E todos estes, alcançado o testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. A pergunta aqui é: e por que não alcançaram, se eram homens dos quais o mundo não era digno? Não alcançaram porque Deus não quis. E por que Deus não quis? Porque não quis. E por que não quis? Então, porque não quis. E por que não quis? A próxima vai responder. Coloque aí o versículo 40, por favor. Provendo Deus alguma coisa melhor. Veja se não é lindo. Bata no peito assim: a nosso respeito. Vamos, gente, diga: a nosso respeito. Então olha só, Deus não deu para eles porque Ele proveu algo melhor a nosso respeito. Preste atenção aqui. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe por que Deus não fez, não cumpriu a promessa? Para eles verem. Porque Deus não dá tudo para um povo só. Ou seja, aqui ó, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Como é que a gente explica isso? Ora, capítulo 12, versículo 1. Porque hoje é em capítulo, mas a carta é corrida. Coloque aí, por favor, capítulo 12, versículo 1. Portanto, é uma sequência. Nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, que não são os demônios, não são os anjos, não é a sociedade. Então quem é? Os heróis da fé. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado. E perceba que não é pecado e embaraço, é embaraço e pecado. Porque ninguém começa pecando, começa se embaraçando. Que tão de perto nos rodeiam. Olha agora, e corramos. Agora, correr com paciência, meu irmão, é estranho esse negócio. Corramos com paciência. A ideia de correr aqui é aquela corrida na arena de troca de bastão, de revezamento. Um corre 100 metros e entrega o bastão para o outro, que corre 100 metros e entrega o bastão para o outro, como quem diz: eu corri minha parte, agora é a sua vez. Eu corri minha parte, agora é a sua vez. É Paulo dizendo para Timóteo: começou na tua avó, passou para tua mãe, e agora você vai quebrar essa sequência. Bem na sua vez, você vai desonrar esse legado. Ô Timóteo, honra o teu chamado, honra o teu legado, que começou não hoje, Timóteo, começou com a tua avó, passou para a tua mãe, e agora está em você. E eu tenho certeza que você não vai desonrar esta fé. Quem está entendendo a voz de Deus aqui, adore a Ele. Abraça essa pessoa que está perto de você antes que nós oremos. E diga para essa pessoa: outros vieram antes de nós. Nós estamos colhendo onde não plantamos. Nós entramos no trabalho dos outros. Outros semearam, outros regaram. Nós estamos colhendo. Vamos honrar essa história.
Não pare agora. Não pare agora. Não pare agora. Não pare agora, obreiro. Obreiro, não é hora de parar. São 75 anos de história. Outros passaram. Agora é a tua vez. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Nos coloquemos em pé. Te amo, Deus. Com a permissão do pastor aqui. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Ore esta canção. E enche-me até que se ache só ti. E então usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Nós vamos orar. O pastor Emerson já vai voltar cantando essa canção. E eu vou devolver ao pastor Ramon dentro do tempo precioso que eu tenho. Preste atenção nisso para nós orarmos. Por favor, irmãos, atentem para isso. Como é que é? Usa-me como o quê? Como um farol. Farol não ilumina a si mesmo. Ponte sobre as águas. Serve para quê? Para outros passarem por cima, para atingir os seus objetivos. Abrigo não beneficia a si mesmo, pelo contrário, abrigo é para abrigar os outros. E flecha não se autodetermina. Ela serve para atingir o alvo estabelecido por quem a envia. Ministério é isso. É trabalhar para os outros. É ser pisado pelos outros. E ainda se alegrar. E ainda sentir prazer. E dizer: eu não vou me esmorecer. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei quem me procurou e me achou. Eu sei quem me chamou. E Deus marcou essa noite para renovar ministérios aqui. Deus marcou essa noite para renovar chamadas neste lugar. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Abrace essa pessoa que está ao seu lado e diga: Deus te renova hoje. Deus renova o teu ministério hoje. Deus renova a tua paixão ministerial hoje. Hoje. Usa-me, sonda-me, quebranta-me. Ore por essa pessoa.
O Senhor te renova agora. E usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Seja renovado agora. Deus ressuscita ministérios hoje. Volte a falar em línguas. Obreiro, seja renovado agora. Obreiro, fale em línguas. Cante hinos espirituais.